Seu meu amado, bem-vindo de novo à nossa escola bíblica e hoje nós vamos dar início a alguns vídeos, não são muitos vídeos, mas os vídeos suficientes para que nós possamos falar de alguns milagres de Jesus. Então, pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, ore ao Senhor. Pede a Ele proteção, sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento. E vamos para os milagres de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre aqueles milagres relativos aos exorcismos, expulsão de demônios, de espíritos imundos. O primeiro exorcismo que a palavra nos diz está em Lucas 1, 23 até o 27, Marcos 1, 23 até o 27 e Lucas 4, 33 até o 35. Eu não vou ler o texto, depois o amado dá uma olhadinha, lê com calma. Para o vídeo e lê com calma a passagem. Nesse caso aqui, Jesus está na sinagoga de Cafarnaum, que era a região onde ele estava sempre indo, onde era o centro dos seus trabalhos, e ali está um endemoniado. E esse demônio, quando ele vê Jesus, ele brada em alta voz, exatamente porque ele reconhece o poder que está em Jesus. E aí ele fala: o que você quer? Né? Por que você vem aqui e quer destruir-nos antes do tempo, etc, etc. Na verdade, o que ele estava dizendo é que o Messias, quando ele viesse, todo mundo sabia que ele viria e expulsaria os demônios. Portanto, isso era uma obra do Messias. Como Jesus era o Messias, então está aqui a manifestação relativa a. Esses espíritos, eles eram destruídos, mandados para um local que eles chamavam de Gena. Era um local de destruição, era um local imundo, onde se jogava e fazia-se a destruição do lixo. Então, em algumas passagens, ele fala isso, né? Vinde destruir-nos, né? Ou em outras passagens diz do Geena. Então, é essa a situação. E ele chama Jesus de o Santo de Deus. O que quer dizer essa expressão Santo de Deus? Quer dizer aquele que atingiu o mais alto grau de santidade. Né? E aí Jesus, antes de expulsar, ele manda o espírito se calar, porque não era hora ainda de Jesus ser anunciado, não era hora ainda, era o início ainda, e ele não queria esse tipo de comoção. Então, ele manda o espírito se calar e manda o espírito sair. E, efetivamente, o espírito se cala e sai. Depois nós temos uma passagem em 12, 22 de Mateus, que é igual à passagem de Lucas 11, 14, a respeito de um cego e mudo. Ora, se ele era cego, se ele era mudo, as pessoas achavam que ele não tinha como ser curado, porque ele não ouvia e ele não via as palavras. Não ouvia as palavras de repreensão para o espírito e ele não via sinais nem nada. Então eles achavam que não era possível curar desta forma. Esse mudo, ele era no sentido de que algumas pessoas tinham uma diminuição de entendimento, tinham uma dificuldade mental, tá? Então ele tinha tanto uma dificuldade na visão quanto uma dificuldade na audição e uma diminuição de discernimento, uma diminuição de mente. E aí o que acontece é que Jesus expulsa, tá? Ele manda o espírito embora e a palavra diz que ele fica completamente curado, falando e vendo, a despeito de que eles achavam que isso não era
possível. Aqui acontece uma coisa interessante porque os fariseus começam a dizer o seguinte: ele expulsa, ele está fazendo isso por força de Beelzebu. Beelzebu é Satanás. E aí Jesus tem que explicar que uma casa dividida não pode prosperar, ela não se sustém, né, porque ela está dividida. E ele explica aí que este tipo de comportamento, esse tipo de ação era reprovada por Deus. Depois nós vamos ter uma passagem bastante longa, eu vou resumir bem, dos endemoniados gerasenos ou gadarenos, de uma região próxima à Galileia, do outro lado do mar da Galileia, que era chamada de Decápolis. Está em Mateus 8, 28 até o 34, Marcos 5, 1 a 19 e Lucas 8, 27 ao 39. Então, o que acontece aqui? Eles estavam na região dos sepulcros. Então, quando Jesus chega naquela região, eles estão saindo dos sepulcros. Eles diziam que os espíritos imundos, os demônios, eles viviam nos sepulcros porque era um lugar típico deles, um lugar para demônios. Era um lugar ruim, era um lugar insalubre, mas que os demônios levavam as pessoas a morar nestes lugares, tá? E diz a palavra que eles eram furiosos. Furiosos porque a expressão furioso aqui não é aquela pessoa irritada. Não, aqui é um furioso no sentido mais absoluto da palavra. Eles eram extremamente violentos. Então, eles tinham uma grande força, porque eles eram dominados pelos espíritos imundos, tá? Eles tinham uma grande força e eles machucavam as pessoas, inclusive as pessoas não passavam por ali exatamente porque eles eram capazes de matar. Então, dizem alguns que espíritos podiam fazer isso, que eles tomados, né, a pessoa tomada, ela acabava fazendo assassinato. Nesta passagem a gente vai ver que eles se automutilavam. Então, se eles se batiam, imagina o que eles não faziam nas outras pessoas. Então, eles eram furiosos. E quando eles viram, né, esses espíritos viram a Jesus, eles adoraram a Jesus. Eles se prostram, eles se ajoelham e adoram a Jesus. Isso significa que os espíritos estavam reconhecendo a divindade de Jesus, tá? E aqui ele fala também que eles gritaram, que eles bradaram. Isso era muito comum, a gente vai ver em várias passagens, porque ao se deparar com o poder que Jesus tinha, eles gritam por conta de medo. Na verdade, era terror mesmo, por causa de terror. E com raiva, porque não era a hora ainda, segundo a cabeça deles. Não era a hora ainda e Jesus já estava lá para expulsá-los e destruí-los. Muito bem. E Jesus pergunta o nome. Não há necessidade de perguntar nome, né? Dizem alguns que quando você sabe o nome de uma pessoa ou de algo, você tem um poder sobre, porque você conhece o nome. Jesus não precisava disso, Jesus sabia disso. Na verdade, isso está colocado aqui para que nós saibamos disso. E ele diz que o nome é Legião. Não tinha nem nome, de tantos que eram. Legião era uma unidade militar romana e era composta de 6.000 homens. E também era conhecido por ser irresistível. Então, havia um poder muito grande na legião. O que os espíritos disseram? Não, nosso nome é Legião porque somos muitos. Ou seja, nós somos muitos e nós temos poder, nós somos irresistíveis. Não resistiram 2 minutos com Jesus, né? Então, quando eles viram que Jesus ia expulsar, que Jesus ia destruí-los, eles pedem para serem lançados, para serem levados até uns porcos que estavam por ali. A passagem diz que eram 2.000 porcos. 2.000 porcos. Então, se são 6.000 espíritos em 2.000 porcos, ok. Então, uma quantidade razoável de porcos, uma quantidade razoável
de espíritos imundos. E é interessante que eles pediram também para não ser mandados embora da região. Isso nos dá a ideia também, o que algumas pessoas explicam, que os espíritos eles têm uma autoridade dentro de algumas regiões, porque as pessoas ou o lugar dá esta autoridade para os espíritos, tá certo? Então, eles não queriam ser mandados embora daquela região. Jesus não fez nenhuma coisa nem outra. Ele disse: tudo bem, querem ir nos porcos? Podem ir nos porcos. E aí, assim que os espíritos entraram nos porcos, os porcos simplesmente se lançaram abismo abaixo, tá? Para o Mar da Galileia, ou seja, para o abismo, para as águas que estavam lá embaixo, e eles morreram no processo. Então, destruíram-se todos. As pessoas ficaram assustadas tanto por uma coisa quanto por outra. E os donos dos porcos ficaram muito irritados porque eles perderam 2.000 porcos. Eles não estavam se preocupando com as pessoas endemoniadas, eles estavam se preocupando com os porcos. E aí, por conta disso, eles pedem para que Jesus saia da região. Jesus saia. Né? Enquanto eram os espíritos imundos, tudo bem. Enquanto eram os endemoniados, tudo bem. Mas Jesus não. Opa, pera lá. Ou por uma questão de temor mesmo do que estava acontecendo, eles não sabiam o que mais ia acontecer, era uma coisa absolutamente nova e forte, tá? E pelos prejuízos materiais que aconteceram. Mas a gente vê também aqui uma coisa: Jesus não fez uma limpa no local? Fez uma limpa no local. Os espíritos estavam tranquilos porque eles se achavam donos do lugar. E eles faziam ali, nunca ninguém fez nada para impedir esse domínio deles. Então, quando Jesus fez limpa no lugar, as pessoas, ou algumas pessoas, se acharam incomodadas. Eu não vou me transformar, dá muito trabalho, não quero. Estava bom do jeito que estava, por que não continuar como estava? Né? E aí eles pedem para Jesus sair, porque Jesus estava incomodado. Não os porcos, perdão, não os demônios, não os endemoniados. Jesus estava incomodado. Tá? Os endemoniados foram totalmente curados. A palavra diz que eles estavam nus antes, depois eles já estavam vestidos, bem arrumadinhos, sentados, ouvindo Jesus. Tá? Inclusive, eles se tornam discípulos de Jesus, pedem para ir junto, e Jesus diz: não, fiquem aqui e façam o seu ministério, façam um testemunho aqui onde vocês estão. Isso era fora da Galileia, era fora da área dos judeus, isto era em Decápolis, onde haviam os gentios. Bom, uma outra passagem é o de um mudo, né? Ele se apresenta mudo, ele não tinha essa facilidade de compreender, porque como faltava a audição, ele tinha essa dificuldade, e aí Jesus cura este mudo e ele volta a falar. De novo, os fariseus dizem que isto é por Beelzebu e não por Deus. E aí Jesus tem que explicar isso. É mais fácil negar o poder, né, de Jesus, é mais fácil negar que o Messias chegou. Né? A vida dele estava tão boa, a vida dele estava uma riqueza, eles estavam bem. Para que mudar uma coisa? Né? Para que o reino de Deus se estava bem do jeito que estava? Depois nós vamos ver uma passagem muito interessante mesmo, que está em Mateus 15, 21 a 28 e Marcos 7, 24 a 30. Jesus ele está andando, ele sai um pouquinho da Galileia, ele está sendo perseguido, uma condição bastante complicada, bastante perseguição, bastante ódio. Não chegou a hora ainda de Jesus passar pela paixão, pela crucifixão. Então ele precisa de mais tempo para explicar, para ensinar os seus discípulos. Então ele vai para uma região da Fenícia, nas cidades de Tiro e Sidom. E ali ele encontra uma mulher que era daquela região, que o reconhece e o chama de filho de Davi, ou seja, ela sabe que ele é o Messias. Ela não era judia e ela reconhece Jesus como o Messias. Os judeus não, mas ela sim.
E aí ela começa a clamar, clamar, clamar. E aí, como ela fica clamando, como ela fica chamando, etc., os discípulos ficam incomodados com isso. Pode ter duas explicações aqui. Primeiro, que Jesus estava se afastando da multidão para não ter essa comoção, e aí ela clamando, isso chamaria a atenção das autoridades. Ou, segundo, que eles não tinham compaixão nenhuma pela mulher. Né? E Jesus fala, olha, o meu ministério agora é para os judeus, é para a casa. Né? E, em verdade, a mulher não desiste, ela não se dá por satisfeita com esta explicação, ela o adora, ela insiste e ela insiste. E Jesus diz, não é certo dar a comida aos cachorrinhos, ele fala assim, não é justo. Cão era um nome que os judeus usavam para os gentios. Era uma pessoa de fora, indigna, imprópria. Então eles chamavam os gentios de cães. Olha que coisa interessante, Jesus dá uma dica para a mulher. Ele não fala cão, que é mais duro. Ele fala cachorrinho. Cachorrinho é um cãozinho de família, é um pet, é um ser que a gente tem mais carinho. Jesus está dando chance para que a mulher manifeste a sua fé. E ela diz, até os cachorrinhos comem das migalhas dos donos da casa. E aí Jesus, sabedor que aquela dica, ela entendeu a dica, ela não se sentiu ofendida, ela entendeu a dica que Jesus tinha dado e ela responde com fé. Então Jesus diz a ela que a menina está curada. Não houve uma palavra direta para a menina, houve algo que foi dado de longe. Né? Então, uma coisa aqui interessante é que ficou claro, os judeus não querem a bênção plena, a bênção inteira, a comida toda. Mas alguns querem nem que seja uma migalha. E estavam recebendo, eles estavam ganhando. Depois nós temos aqui a última questão de expulsão, é um desafio. Foi um desafio para os discípulos, porque os discípulos não conseguiram curar este menino, este jovem. Ele era um filho único, ele tinha epilepsia, que era resultado de demônios, desde quando ele era mais novo, ou seja, desde tempo, já estava consolidado, já estava firme aquilo tudo lá. Então, os demônios faziam com que ele caísse, que ele tivesse convulsão, rigidez muscular, ele era jogado na água, no fogo, ou seja, o espírito queria matar a criança, tá certo? E eles não conseguiram curar. E aí Jesus chama a atenção deles, chama a atenção, geração incrédula, até quando eu vos sofrerei? Até quando eu tenho que ficar aqui? Quando vocês vão entender isso? Isso é falta de fé, isso é falta de comunhão com Deus. Então, ele fala isso, o pai da criança, ele diz, ele reconhece que ele não tem fé. Então, ele diz, tudo é possível ao que crê, Marcos 9:23. E aí o pai reconhece, então vem em auxílio a minha falta de fé, ou seja, aumenta a minha fé, ou seja, ele queria ter fé suficiente. Ele não sabia quanto precisava, mas ele queria mais fé para curar a criança. Tá? E quando isso acontece, o demônio põe a criança espumando, caída no chão, ou seja, o demônio estava tentando matar o jovem, né? E Jesus o repreende, Jesus o expulsa e Jesus o proíbe de voltar.
Você veja que o Jesus sabia que o espírito ia tentar voltar, né? Jesus toma a criança pela mão, porque ele ficou como se fosse morto no chão, porque o demônio quase conseguiu matá-lo, e ele levanta a criança e o entrega ao seu pai. Então, discípulos quiseram saber por que eles não tinham conseguido aquele milagre que Jesus tinha conseguido. E eles disseram assim, eles disseram a eles, ele disse aos discípulos que era falta de fé. Tinha que jejuar, tinha que orar, tinha que estar em comunhão com Deus. Amém, amados? Bons estudos.